Desaparecimento do Universo, de Gary Renard. Capítulo 3. O Milagre. 18 de janeiro de 1993. Os milagres caem como gotas de chuva regeneradora do céu sobre um mundo seco e poeirento, aonde criaturas famintas e sedentas vêm para morrer. Abre parênteses. O 100-LE-página 497. Fecha parênteses. Na manhã seguinte, eu acordei me sentindo um pouco subjugado por minha longa conversa com Artem e Puxa, mas grato pela noite decente de sono que eu havia recebido, graças à alteração que eles fizeram no tempo. Eu senti que isso era a coisa mais importante que já havia me acontecido, embora também tivesse um senso de inquietação, porque não sabia aonde tudo isso iria levar. Então, parei e me perguntei: eu alguma vez já soube onde alguma coisa iria levar? Na tarde de quinta-feira daquela semana, fui ao cinema, como sempre fiz, para aproveitar o desconto da matinê. No caminho para casa, me lembrei de uma pequena livraria, sobre a qual eu não tinha pensado por vários meses, chamada Livros e Tesouros Holísticos. Eu me senti impelido a virar naquela direção e fazer uma visita. Ao atravessar a porta, percebi que estava tendo outra experiência de luzes piscando em algumas áreas do meu campo de visão, e me lembrei que deveria perguntar a Artem e a Puxa sobre o significado dessas ocorrências. Então andei até uma fileira de livros e vi um curso em milagres. Já me tinha ocorrido que esse provavelmente era o motivo de eu estar sendo guiado a ir até lá, naquele dia em particular. Depois de pegá-lo e ler algumas de suas páginas, vi que na verdade eram 3 livros, em um, da mesma fonte, um texto, um livro de exercícios para estudantes e um livro manual para professores. Também fui atraído, sem nenhuma razão aparente, para outro livro próximo do curso, chamado Uma Jornada Sem Distância, de alguém chamado Robert Stuck. Eu logo me lembrei de que esse livro era uma breve história de como um curso em milagres tinha vindo à tona. Perguntei ao Espírito Santo o que deveria fazer e ouvi o pensamento: ele não vai mordê-lo. Mais tarde, naquela noite, li uma parte do texto do curso e vi por mim mesmo que aquela voz que tinha ditado o material, falando na primeira pessoa, não se desculpava pelo fato de ser o Jesus histórico, até mesmo indo tão longe a ponto de esclarecer e corrigir a Bíblia. Eu tive sentimentos confusos sobre isso. Por um lado, eu ainda estava cético sobre a possibilidade disso realmente ter vindo de Jota, que eu sempre pensei que voltaria em um corpo e não simplesmente com uma voz. Por outro lado, existia algo sobre a natureza inspiradora da voz certa e calma que parecia real para mim, embora eu não pudesse precisar exatamente o que fosse. Eu decidi, naquela noite, sem perguntar ao Espírito Santo, que iria fazer uma coisa ou outra. Se minha experiência futura me mostrasse que realmente era Jota, então eu faria pleno uso dos ensinamentos. Mas se ela me dissesse que simplesmente não se encaixavam, então, apesar das visitas de Artem e Puxa, eu faria tudo para expor um curso em milagres como uma fraude. Durante 3 semanas, fui ao encontro de aprender tudo o que pudesse sobre os livros para que estivesse pronto para fazer algumas perguntas a Artem e Puxa. Eu li o texto inteiro do curso tão rapidamente que pude e tive uma ideia geral do que a voz estava dizendo. Também descobri que lê-lo tão rápido não era uma boa maneira de digerir os princípios do curso. Entretanto, o final do texto, intitulado Escolha Outra Vez, me deixou agitado com a afirmação espantosa do que significa escolher a força de Cristo. Eu não podia me lembrar de ter lido nada mais na minha vida que
me parecesse tão real e verdadeiro quanto esse resumo profundo sobre o que exatamente J estava pedindo e oferecendo aos seus estudantes. Também li Jornada Sem Distância e me familiarizei com um pouco da história sobre a origem do curso e sobre quem foram os principais responsáveis por transcrevê-lo e disseminá-lo. Quanto mais eu aprendia, mais parecia que meu futuro seria passado como um estudante do curso, ao invés de um crítico dele. A partir da minha experiência, também parecia plausível que esse curso não apenas tivesse vindo de J, mas também que não poderia ter vindo de ninguém além dele. Também passei muitas horas buscando informações na internet sobre um curso em milagres. Fiquei surpreso em descobrir que esse livro, que definitivamente não é fácil de ler, já tinha vendido mais de 1 milhão de cópias apenas através da propaganda boca a boca. Existia claramente uma grande comunidade do curso que vinha crescendo desde que ele fora publicado. No entanto, para mim, a beleza e a genialidade do curso eram, como Pusch havia enfatizado, sua disciplina de autoestudo, feita completamente entre o leitor e J, ou o Espírito Santo. Portanto, mesmo que as pessoas discordem sobre o que ele significa ou que deve ser feito com ele, desde que o curso continue intacto, então sempre estará lá para que a próxima pessoa chegue e descubra a verdade sobre si mesmo. Além disso, apesar da humildade aparentemente genuína de apresentar-se apenas como um entre vários caminhos espirituais válidos, eu também pude compreender que a verdade do curso era absoluta e clara. De acordo com sua fonte, o curso realmente não precisa ser interpretado. Ele precisa ser entendido, assim como o aplicado. Na verdade, é a insistência do estudante de que deveria interpretar ao invés de compreender, ou liderar ao invés de seguir, que o trouxe a esse mundo de problemas para início de conversa. Por causa disso, eu estava mais do que grato a Arten e Pusch tivessem dito que iriam me ajudar a entrar em compasso correto com o curso. Eu também estava feliz porque, ao invés de ser uma coleção de livros como a Bíblia, se estendendo por centenas de anos e escrito por autores diferentes com ensinamentos muitas vezes conflitantes, esse livro 3 em 1 tivesse vindo de um mesmo professor. Quaisquer inconsistências vinham do fato de que o curso estar falando em dois níveis, um nível de instrução puramente metafísica e o outro mais prático, num nível diário de prática do perdão. Ou como o J colocou no Evangelho de Tomé, de estar vendo o que está diante dos seus olhos. Em qualquer caso, eu estava apenas começando a perceber que se todos os problemas e questões eram decididos dentro do contexto da mensagem mais ampla de perdão do curso, então o problema ou questão que precisasse ser perdoado deixaria de ser importante na mente do estudante. Isso não significava necessariamente que a ação não poderia algumas vezes ser apropriada. Tendo aberto espaço para o Espírito Santo, o estudante atingiria um estado mental no qual estaria muito mais propenso a ouvir a orientação confiável sobre que tipo de ação praticar em qualquer situação determinada. Então, em uma manhã, acordei com uma mente surpreendentemente clara. Foi então que ouvi a voz, vinda do mais profundo de mim e através de mim, dizer algo como uma autoridade tão perfeita que sua fonte estava além de qualquer questionamento possível. Foi isso que ouvi. Renuncie ao mundo e aos seus caminhos. Faça com que eles sejam sem sentido para você. Embora visões de sacrifício tenham passado por minha cabeça, eu ainda estava muito exaltado. Eu disse intuitivamente: vou fazer isso. Não sei como,
mas vou fazê-lo. A voz respondeu com essa promessa: eu vou mostrar a você. O impacto da voz na minha vida foi catártico e imediato. Eu nunca tinha ouvido nada tão espantoso. A voz era tão plena e inteira, tão completa, era quase como se tudo o mais que eu já tivesse ouvido na minha vida tivesse sido incompleto. Daquele dia em diante, eu soube que Jota estava comigo e consciente de mim, e pronto para me mostrar como fazer o que quer que ele me pedisse para fazer. Eu nem sempre me lembraria disso, especialmente quando o mundo jogava uma surpresa desagradável no meu caminho. Mas a memória sempre voltaria a mim mais cedo ou mais tarde. Quanto mais cedo eu me lembrasse, menos eu sofreria. Levei um tempo para entender que eu realmente não estava sendo solicitado a sacrificar nada, mas eu já estava grato ao lembrete de Puxa de que Jota não estava pedindo a ninguém que desistisse de nada no nível físico. Eu já tinha uma boa noção de que a instrução de Jota deveria ser aplicada no nível da mente, ou causa, ao invés de no nível do mundo, ou efeito. A palavra que ficava voltando a mim da mensagem dele era sem sentido. Eu mal podia esperar para falar com Arten e Puxa sobre minhas recentes experiências, fiéis à sua palavra e sem cerimônia. Arten e Puxa fizeram uma terceira visita a mim, 21 dias depois de sua visita anterior. Suas aparições sempre aconteciam de maneira clara e instantânea, assim como suas partidas. Mais uma vez, foi Arten que começou a conversa. Arten, você teve algumas semanas agitadas. Você o leu? Gary, você quer dizer o curso? Arten, sim. Gary, não, eu estou esperando pelo filme. Arten, que Deus nos ajude. Estou apenas começando uma conversa. Sei que você já leu o texto. Você vai ter que lê-lo muitas vezes. O livro de exercícios está projetado para levar 1 ano, mas geralmente as pessoas levam mais tempo do que isso. Para você será necessário 1 ano, 4 meses e meio. O manual para professores é a parte mais fácil, exceto pelo fato de que quase todos se esquecem de que ser um professor de Deus significa praticar o perdão, como diz o curso. Ensinar é demonstrar. Abre parênteses. O 100-MP-página 1, fecha parênteses. A maioria dos estudantes parece acreditar que seu ensinamento tem que se adequar ao formato tradicional, professor-estudante, mas há muito pouco no curso que seja tradicional. Eles se saíram muito melhor tentando aprender o curso ao invés de ensiná-lo. Gary. Todos querem interpretar as escrituras, eu acho. É uma tendência natural. Arten. Se J quisesse que seu curso fosse sujeito à sua interpretação ao invés de à instrução dele, então por que ele o teria dado em primeiro lugar? Por que não apenas deixar que você faça sua versão de tudo? O que é exatamente o que você tem feito através de toda a sua existência aparentemente separada. A verdade é que se você realmente compreender um curso em milagres, o que é raro, não existirá apenas uma interpretação possível. Se você mudá-la, o que é típico, então não será mais um curso em milagres. Você se lembra qual é a primeira lei do caos no texto? Gary, acho que sim. Mas é melhor dar uma olhada. Arten, bom, leia a parte que começa com aqui estão as leis. Gary, certo. Aqui estão as leis que regem o mundo que fizeste. E, no entanto, nada governo, e não é preciso quebrá-las. Simplesmente olhar para elas e ir além. A primeira lei caótica é que a verdade é diferente para cada um. Como todos esses princípios, esse mantém que cada um é separado e tem um conjunto diferente de pensamentos, que o põe à margem dos outros.
Esse princípio se desenvolve a partir da crença que existe uma hierarquia de ilusões. Algumas são mais valiosas e, portanto, verdadeiras. Entre parênteses, o 100-LT- página 522, fecha parênteses. Puxa, todos estão tentando encontrar e expressar sua verdade. Sua chamada verdade realmente está projetada para mantê-los presos onde estão. O que J está ensinando nesse curso é que a verdade não é diferente para todos. Ela não é relativa. Ele está dizendo que a verdade é a verdade. Quer você compreenda e concorde com ela, quer não. A verdade não está sujeita à sua interpretação, e nem com o curso dele. Ele é o professor e você é o estudante. Se esse não fosse o caso, então, por que fazer o curso? Faça o que quiser. Deixe sua mente correr solta. Fique bêbado. Gary, então, quando você disse em seu evangelho, aquele que encontrar a interpretação dessas informações não vai experimentar a morte, você queria dizer que existe apenas uma interpretação possível? Puxa, isso é correto. Você está firme nos trilhos, irmão. Lembre-se de que o curso é tão avançado quanto é porque J ocupou 7 anos do tempo de uma mulher, com ela passando por tudo o que fosse necessário para poder dizer a você exatamente o que ele quer lhe dizer. Gary, vou ter que pensar sobre isso. Isso parece uma antiga tradução literal da Bíblia. Puxa, o curso não é a Bíblia, como você já percebeu. As partes do curso que expressam a não-dualidade deveriam ser vistas como uma metáfora. Não existe conflito nisso, mas, sem entender isso, você vai pensar incorretamente que o curso está se contradizendo. Como eu já disse, no final, tudo, exceto Deus, é uma metáfora. Você precisa de ajuda em sua própria linguagem para chegar ao fim. O curso é sobre curar sua culpa inconsciente através do Espírito Santo e sobre seu retorno ao céu através da dinâmica do perdão, que aproveita o tremendo poder da sua habilidade mental de escolher. Como J diz, esse é um curso de treinamento da mente. Entre parênteses, o 100-LT- página 16, fecha parênteses. Uma mente sem treino nada pode realizar. Entre parênteses, o 100-LE- página 1, fecha parênteses. Gary, eu ouvi um professor dizer uma vez que nós deveríamos seguir alguém que diga que está buscando a verdade, mas que deveríamos correr de alguém que diga que já a encontrou. Arthur, isso não lhe serviria muito bem se você tivesse encontrado alguém que realmente conheça a verdade, mas iria mantê-lo correndo durante muito tempo. Bem, J realmente conhece a verdade e como tanto você quanto esse professor seriam treinados. Se insistirem em ser o treinador ao invés do estudante. Gary, entendo o que quer dizer. Até mesmo no cinema eles veem a diferença entre o mestre e o estudante. Arthur, sim, mas eles geralmente buscam usar o poder do universo. Nós estamos interessados no poder de Deus. Acho que já deixamos claro que eles não são a mesma coisa. Gary, quanto tempo leva para nos tornarmos um mestre? Arthur, todo mundo pergunta isso. E ninguém gosta da resposta a princípio. A resposta é que acontece quando acontece. Ainda assim, virá o tempo antes disso, no qual você vai estar tão feliz que a questão realmente não importa mais. Em qualquer caso, uma vez que o Espírito Santo é seu professor interior, você sempre deveria esperar ser um estudante, enquanto parecer estar em um corpo. Esse é um caminho espiritual para a vida toda, para as pessoas que estão seriamente querendo se libertar do mundo e ir para casa. Isso não significa que você
sempre vai ter que levar as coisas a sério. Se não estiver dizendo mais nada, o curso está dizendo que o mundo não pode ser levado a sério. Gary, tudo bem, mas e se eu não quiser ter apenas um caminho espiritual para a vida toda nesse momento? E se eu quiser praticar alguma outra coisa? Arthur, você pode ficar na fila do buffet espiritual o tempo que quiser. Obviamente, sua mente não pode ser treinada sem alguma vontade da sua parte. Isso está nas suas mãos. Mas lembre-se, você sempre quis saber como era aprender de Jota. Aqui está a sua chance. Gary, eu ia perguntar a vocês sobre as pessoas que estiveram envolvidas no ato de escrever o curso. Arthur, nós não vamos entrar muito na história do curso. Você já leu um livro sobre isso e existem alguns outros. Você pode lê-los no seu próprio ritmo se estiver interessado. Para algumas pessoas, apenas o prefácio do curso vai dizer a elas tudo o que precisam saber sobre a história do curso. Quais são suas impressões sobre tudo isso? Gary, acho que é tudo muito interessante. Sei que a doutora Helen Schuman, a escritora que escreveu O que a voz, entre aspas, disse, e o Dr. Bill Thetford, que a encorajou a continuar, eram uma dupla de psicólogos pesquisadores que trabalharam juntos na Big Apple e não conseguiam se dar bem um com o outro. Então, um dia, Bill disse que queria encontrar outra maneira de lidar com seu relacionamento. Arthur, isso parece familiar. Gary, claro, como eu, a declaração de Bill representou uma decisão da parte da mente de encontrar algo melhor. Arthur, muito bom. Este foi o convite para J ditar o curso, ou para você encontrá-lo. J não deu o curso apenas para Helen e Bill, mas ele estava destinado tanto a eles quanto a qualquer pessoa que estivesse pronta para ouvir. Para Ellen, parecia que ela nunca iria terminar o trabalho. E ainda que o tivesse escrito, ela nunca teria terminado sem o apoio de Bill. Ele iria datilografá-lo depois, enquanto ela olhia para ele a partir do seu caderno de taquigrafia. A propósito, não tente transformá-los em santos. Para repetir um ponto anterior, eles eram apenas pessoas como você. Ainda que seu relacionamento tivesse melhorado, eles ainda tiveram momentos em que não podiam se dar bem até que se aposentaram. E Bill foi embora para a Califórnia. Eles eram humanos, mas estavam aprendendo. Gary. E também os outros membros originais da Fundação para a Paz Interior, aqueles que se juntaram a Helen e Bill e tornaram o curso disponível para o mundo. Havia Ken Wapnick, que foi o próximo a entrar em cena e trabalhou com Helen e Bill durante alguns anos antes do curso ser publicado. Ele assumiu com Helen o trabalho de organizar o curso em sessões com títulos de capítulos, usando o formato e pontuação corretos. E Jude Stuck, que pegou o curso das mãos de Helen, Bill e Ken e o passou para todos os seus amigos e associados no campo do novo pensamento. Então, houve Bob Stuck, sobre quem não sei muito, porque ele não trabalhou nesse livro. Finalmente, eles foram orientados por J de que a única maneira de publicar o curso de maneira não editada e integral e mantê-lo naquele formato era fazê-lo por si mesmos. Então, entendendo que essas pessoas estavam destinadas a serem um tipo de família espiritual e que seu propósito real era praticar o perdão. Puxa, você entendeu como diz o curso? Não existem acidentes na salvação. Parênteses, o 100-MP-página 7, fecha parênteses. Jude e Bob foram absolutamente indispensáveis em seu papel de trazer o curso ao mundo. Ken foi identificado por J perante o grupo como aquele que seria responsável por ensinar às pessoas o significado do curso. Ele se tornou muito próximo de Ellen. Hoje em dia, sempre que o curso é traduzido para uma língua estrangeira,
é trabalho de quem se assegurar de que o tradutor realmente compreendeu cada linha de suas quase 1.300 páginas. Isso não significa que quem é o único professor do curso, mas que ele será visto no futuro como o maior deles. Ele é aquele a quem os estudantes e estudiosos ainda estarão lendo dentro de centenas, até mesmo de milhares de anos a partir de agora. E você, esperto estudante, terá a oportunidade de aprender diretamente dele nessa vida, se escolher fazê-lo. Gary. Por que eu preciso dele se tenho vocês? Puxa, você realmente nos tem, mas nós não vamos sempre fazer visitas regulares a você. Nós temos lugares a ir e mentes a explodir. Você deveria continuar a aprender, quer nós pareçamos estar aqui ou não. Eu lhe asseguro que sempre estaremos aqui com você, assim como J. Gary. Eu terei que pensar sobre com quem vou estudar quando vocês não estiverem por perto? Além disso, eu pensei que Marianne Williamson fosse a principal professora do curso. Eu a vi no Larry King Live na semana passada e se eu não soubesse disso, iria pensar que ela escreveu o curso. Puxa, não. Nossa irmã Marianne, a quem eu chamo de artista do êxtase santo, é apenas uma professora. Seu dom para falar em público e sua personalidade a colocaram em uma posição onde ela tem sido capaz de apresentar mais pessoas ao curso do que qualquer outra pessoa. Entretanto, ainda continua nas mãos de cada indivíduo o quanto ele ou ela quer continuar com ele depois disso. Gary, você disse que o curso está sendo traduzido em outras línguas? Puxa, sim. Você não é bilíngue, é? Gary, já tenho mais do que o suficiente em lidar com o inglês. Puxa, em relação às traduções, o curso de J está realmente se espalhando muito mais rapidamente do que aconteceu com o cristianismo. Daqui a 100 anos, um número significativo da população mundial vai aceitar que o curso é realmente J falando a palavra de Deus. Que bem isso fará se as pessoas não o aplicarem. É por isso que queremos que você fique certo sobre o que o curso está dizendo, ou pelo menos que o coloquemos no rumo correto. Isso não é tão fácil quanto você possa pensar. Desde que o curso se tornou disponível para as pessoas em 1975, tem havido uma explosão de escritos canalizados, técnicas de imitadores do curso e ensinamentos variados, e muito do que os seguidores dizem é mesmo ou bem parecido com o curso, mas para os olhos bem treinados, nesses outros ensinamentos estão faltando as partes mais importantes do curso, as partes que fazem dele o que ele é. Apesar de não querermos atacar outros professores, isso não significa que não devemos dar voz a um compromisso com a integridade das mensagens do curso. Está tudo certo em concordar ou discordar de outros professores. Existem características vitais de um curso em milagres que o torna original e representam um salto quântico em direção ao pensamento espiritual. Algumas dessas características são virtualmente ignoradas pela imensa maioria dos estudantes, professores e intérpretes do curso, assim como os ensinamentos de J há 2000 anos. O mundo está tentando fazer seu trabalho usual de obliterar a verdade, incorporando partes dela em sua ilusão e encobrindo a mensagem real do Espírito Santo. Nós não vamos deixar de fora as ideias das quais você não gostar. Se você resistir a elas ou não quiser aceitá-las depois de ouvi-las, então será sua decisão, mas pelo menos não será porque elas não lhe foram ditas. Gary, vocês disseram antes que a verdade absoluta poderia ser expressa em menos de 2 palavras. Estive lendo e acho que sei quais elas são, mas gostaria de ter certeza. Quais são elas? Puxa, calma, companheiro. Isso está a 5 conversas adiante, quando falarmos sobre o que a iluminação realmente é. Acho que J fez uma pequena surpresa para você numa manhã dessas. Entretanto, Gary,
Você está brincando? Foi maravilhoso. Senti realmente que era ele. Puxa, sim, era a voz de Jota, a voz por Deus, a voz do Espírito Santo. E como você um dia vai experimentar, isso também é simbólico. Isso também foi simbólico do que você realmente é. Basicamente, entretanto, como o curso explica sobre o Espírito Santo. A sua voz é a voz por Deus e, portanto, tomou forma. Essa forma não é a sua realidade, que somente Deus conhece junto com Cristo, seu Filho real, que é parte dele. Abre parênteses, o 100-ET-página 91, fecha parênteses. Portanto, a voz é um símbolo do Espírito Santo, que está sempre com você. Como você pode aprender do que já apontamos mais cedo? O Espírito Santo não é masculino nem feminino, nem Cristo. J está usando uma linguagem bíblica metafórica no curso para corrigir o cristianismo. O Filho de Deus, ou Cristo, não é um homem ou uma mulher, ele é sua realidade. E você não é uma pessoa, você apenas tem a experiência de ser. É no nível da sua experiência que seu treinamento precisa acontecer, mas você será levado além da sua experiência atual. Quando o curso fala de você e seu irmão, está falando sobre as partes aparentemente fragmentadas ou separadas do filho pródigo coletivo, que são simbolizadas pelas falsas imagens que você vê atualmente. Artem. A voz pode falar a você de muitas formas, e você nem sempre vai ouvi-las da maneira que fez na outra manhã. Na verdade, não é necessário que as pessoas ouçam a voz de maneira que Helen fez, e a maioria nunca o fará. Helen tinha o dom que foi desenvolvido durante vidas passadas e que Jota foi capaz de usar com a permissão dela. Mas ele, ou se você preferir o Espírito Santo, trabalha com as pessoas de muitas formas diferentes. Ele pode falar a você lhe dando seus pensamentos. Esses pensamentos podem simplesmente vir à sua mente. Algumas vezes você não vai perceber que eles foram dados a você, mas em outras vai perceber que eles parecem ter vindo de algum outro lugar, embora realmente não exista nenhum outro lugar. Essa voz também é a voz de Buda e de todos os mestres ascensionados que um dia completaram sua parte junto com Jota. Jota e Buda não estão competindo um com o outro. Tais fantasias são para membros de religiões, não para eles. Sua voz também pode se comunicar com você nos sonhos que você tem enquanto está na cama, à noite. Não que esses sonhos sejam mais ou menos reais do que suas projeções diárias. Relacionar-se com alguém em seus sonhos noturnos é uma das maneiras favoritas do Espírito Santo de trabalhar com as pessoas. Mas, algumas vezes, sua voz pode simplesmente vir até você na forma de uma ideia de outra pessoa que parece verdadeira para você. Em relação à mensagem de Jota para você naquela manhã, você está certo em finalmente perceber que a palavra mais importante em sua comunicação foi sem sentido. Quando as pessoas começam a estudar o curso, elas sempre pensam erroneamente que estão sendo solicitadas a sacrificarem alguma coisa, como o manual para professores mostra. Parece que as coisas estão sendo tiradas de nós e inicialmente é raro que se compreenda que o fato de que elas não têm valor está apenas sendo reconhecido. Abre parênteses, o 100-MP-página 10, fecha parênteses. O curso dá várias instruções sobre esse ponto e sobre a ausência de significado do mundo. Você vê, Gary, todos querem que suas vidas tenham significado, mas estão procurando isso no lugar errado, no mundo. As pessoas sentem um vazio profundo em algum lugar e então tentam preencher o buraco com algumas conquistas ou relacionamento no nível da forma. Ainda assim, todas essas coisas, por definição, são transitórias na melhor das hipóteses. Portanto, você precisa perceber como J aconselha logo no início do texto. O senso de separação de Deus
é a única falta que realmente precisas corrigir. Abre parênteses, o 100-LT-página 14, fecha parênteses. O J do curso não é o mesmo da versão de J no cristianismo, e os dois sistemas de pensamento não são compatíveis. Para o cristianismo, a imagem do corpo sofredor de J é muito especial. Ele é diferente de você no sentido de que é, sozinho, o único filho primogênito de Deus, mas o J do curso informa você que, pelo fato de você e ele serem um, então vocês são igualmente o único filho primogênito de Deus ou Cristo, nem um pouco diferente dele, e que você finalmente vai experimentar isso. Não há nada em mim que tu não possas atingir. Eu nada tenho que não venha de Deus. A diferença entre nós agora é que eu não tenho nada mais. Parênteses, o 100-LT-página 8/9, fecha parênteses. Gary, se os dois sistemas de pensamento não se encaixam, então como os cristãos podem fazer o curso? Artem, de maneira muito fácil, ou pelo menos tão facilmente quanto qualquer outra pessoa. O curso é sempre feito no nível da mente, não do lado de fora, no mundo. Ir à igreja, ao templo ou a qualquer lugar de culto deveria ser visto como um fenômeno social. Algum tipo de adoração pública tem sempre sido uma parte importante da sociedade, e é óbvio que muitas das instituições religiosas de hoje são influências positivas em suas comunidades. Mas o lugar onde você realmente vai encontrar a salvação é na mente. Não há nada inerentemente santo sobre qualquer objeto ou local físico. Eles são meramente símbolos. Portanto, é possível pertencer a qualquer religião ou organização em particular, ou fazer qualquer outra coisa que você faria normalmente na vida, e ainda praticar o sistema de pensamento do curso no nível da mente. Não é necessário converter outras pessoas a um curso em milagres, embora você certamente possa contar às pessoas sobre ele se você se sentir guiado nesse sentido. Mas o ponto é que você não tem que fazê-lo. Sua manifestação divina poderia, da mesma forma, permanecer um assunto privado. Isso está em suas mãos. O curso não tem absolutamente nada a ver com qualquer coisa que seja do mundo físico. Mais uma vez, isso é sobre como você escolhe olhar para o mundo. Gary. Então os católicos poderiam ir à missa em homenagem a Nossa Senhora das Dores e perceber em suas mentes que J não está realmente pedindo a eles que sacrifiquem nada? Puxa, sim. Isso não acontece apenas com os católicos, meu querido. Como você sabe, existem pessoas felizes e também bastardos sofredores em cada uma das religiões. Veja o modo como alguns hindus escolhem sofrer em sua adoração a Deus. Até mesmo os membros felizes de religiões diferentes sofrem no fim. Isso está construído no sistema de pensamentos inconsciente. É por isso que o cristianismo quer acreditar que J sofreu e morreu por seus pecados. Você não se lembra daquela bela mulher batista sulista que lhe disse que você nunca atravessaria os portões do paraíso a menos que tivesse o sangue de Jesus em você? Gary, sim. Eu perguntei a ela onde poderia encontrar alguns mililitros. Puxa, tente se lembrar do que continuamos lhe dizendo. O curso é um processo mental, não um processo físico. No final, você vai entender que tudo é um processo mental e não físico. Falando sobre católicos e batistas, isso nos traz outro ponto importante sobre interpretações. Você sabe quantos tipos diferentes de igrejas cristãs organizadas existem no mundo? Cada uma delas com sua interpretação particular do cristianismo? Gary, imagino que existam centenas. Puxa, existem mais de 20.000. Gary, Jesus, José e Maria? Não é culpa deles. Deixe-me perguntar mais uma coisa a você. Se hoje vocês têm 20.000 igrejas que realmente não compreendem a mensagem de J,
e eu lhe asseguro que elas não compreendem, e se todas elas discordam sobre qual deve ser o significado dessa mensagem, e enquanto isso o mundo não muda, não realmente, então você acredita honestamente que vai ter alguma utilidade para a humanidade se vocês terminarem com 20.000 interpretações diferentes do Um Curso em Milagres? Gary: presumo que essa seja uma questão retórica. É por isso que vocês enfatizam que, se eu realmente aprender a mensagem de J, como está apresentada em seu curso, então existe realmente uma única interpretação correta possível. Acho que isso vai levar algumas pessoas graúdas a quererem desistir de suas interpretações, mas eu também deduzo que existam benefícios inerentes em fazer isso. Artem: muito perceptivo, espertinho. Gary: você está elogiando a percepção? Artem: existe algo como a verdadeira percepção, como você vai ouvir em breve, uma vez que estamos mostrando que você vai querer desistir de sua própria interpretação do curso em troca da correta. Também deveríamos mostrar que, para você fazer algumas citações do curso em seus escritos, vai querer anotar as diversas passagens dele sobre as quais estamos falando. Você pode não querer fazer isso, mas confie em nós. Isso é a parte do processo de manter o curso intacto e de não permitir que ele seja modificado e sua mensagem seja perdida. Há 2.000 anos não foi possível preservar a verdade. Até mesmo hoje, será muito difícil evitar que a mensagem de J seja perdida novamente. Mas não há nada errado em dar a ele um incentivo. Gary: então, há 2.000 anos, as pessoas começaram a acrescentar seus próprios assuntos às palavras de J, modificando sua mensagem para se adaptar às suas próprias crenças, e depois, antes que se dessem conta, não havia maneira de dizer com exatidão quais palavras eram realmente dele e quais não eram? Artem: exatamente. Você realmente quer que isso aconteça outra vez? Gary: não mesmo. Mas o que vai evitar que o curso seja como o cristianismo, com uma autoridade central, com igrejas oficiais, nos repreendendo severamente? Artem: o que vai evitar que isso aconteça é a natureza do curso em si. Um curso em milagres não é uma religião, como você considerou, desde que o curso permaneça em uma parte única e a integridade de sua mensagem seja preservada, tanto quanto possível, então suas características de autoestudo vão sempre vencer com o tempo. O curso realmente está além do seu tempo. O que é importante agora é que você o faça. Gary: é verdade que uma vez que a igreja foi estabelecida, apenas clérigos tinham permissão de ler as escrituras e as pessoas podiam ouvir o que a igreja dizia a elas? Artem: é verdade. A maioria das pessoas não sabia ler. De qualquer maneira, vocês tomam muitas coisas como garantidas hoje e se esquece de que a imprensa nem mesmo existiu até por volta de 1450. A igreja controlava estritamente a informação, incluindo todas as escrituras. Se o público souber apenas o que lhe é dito, então é muito fácil para eles tirar quaisquer conclusões além do que os poderosos querem lhes dizer. Não foi antes de 1700 que um número suficiente de pessoas aprendeu a ler e tinha leitura suficiente disponível para elas, a fim de que pudessem fazer qualquer diferença na sociedade. Hoje em dia, as pessoas podem ler e pensar por si mesmas e a informação disponível é muito mais avançada. Você pode perguntar por que J levou tanto tempo para dar o curso, mas até agora não havia pessoas em número suficiente prontas para ele. Gary: ei, eu não quero mudar de assunto, mas realmente não quero esquecer dessa vez de perguntar a vocês sobre as experiências que tenho tido com flashes de luz estranhos. Presumo que vocês sabem o que eu quero dizer. Uma vez que parecem saber tudo sobre mim. Essas experiências com luzes estão associadas com o curso? Artem: sim. Embora elas tenham começado há 1 ano, estão ligadas à decisão feita por você no nível da mente, que resultou em seu estudo do curso. Mais uma vez, a maioria das pessoas não tem tais experiências.
e elas não são necessárias para que o curso seja efetivo. Você ainda não fez o livro de exercícios, mas se quiser ler o terceiro parágrafo da lição 15, vai ver J mencionar esse tipo de manifestações. Você quer ler isso agora? Gary, sim, deixe-me ver aqui. À medida que avançamos, podes ter muitos, entre aspas, episódios de luz, fecha aspas. Eles podem tomar muitas formas diferentes, algumas das quais bastante inesperadas. Não tenhas medo, são sinais de que estás, enfim, abrindo os teus olhos. Eles não persistirão, pois meramente simbolizam a percepção verdadeira e não estarão relacionados com o conhecimento. Abre parênteses, o 100-LE, página 26, fecha parênteses. Artem. Nós vamos conversar sobre a diferença entre o conhecimento e o que leva a ele. Então, seja paciente. Nós também vamos falar mais sobre suas experiências místicas conforme continuarmos. Mas eu posso ver que você ainda tem outra pergunta em sua mente. Gary. Apenas para me certificar de que estou entendendo. Tenho uma pergunta a fazer sobre o curso e como ele se relaciona com o budismo, assim como com o cristianismo. Um dos principais ensinamentos do budismo tradicional, e eu lhe asseguro que existem outros tipos de budismo não tradicional, que não tem toda essa pompa ritualística, é que as pessoas sofrem porque têm esses desejos intensos que nunca podem ser satisfeitos. Os budistas acreditam que o controle dos desejos traz felicidade e uma vida compassiva em relação aos outros. Você poderia olhar para isso como outra maneira de lidar com a falta. Mas vocês já mostraram o curso dizendo: um sentido de separação de Deus é a única falta que tu realmente precisas corrigir. Você está dizendo que o budismo é uma modificação de pensamento em oposição à cura pelo Espírito Santo e que o cristianismo é sua abordagem que o cristianismo e sua abordagem vão até um passo além, sendo uma tentativa de modificar o físico ao invés do mental? Artem, você está entendendo? Uma vez que você realmente compreenda algumas coisas que já lhe dissemos, então vai ver que o budismo é um passo na direção correta, porque não se afasta da mente, da maneira que o cristianismo faz. É por isso que o Papa deprecia o budismo. Em um de seus livros, ele diz que o budismo busca transcender o mundo, mas que, em sua opinião, Deus precisa ser encontrado fazendo certas coisas no mundo. Ele entendeu tudo ao contrário. Esteja você buscando Deus ou não, mas o budismo carece de Deus quase completamente, dependendo do professor individual ou intérprete. Como já mostramos durante nossa primeira visita, fazer exercícios mentais por conta própria não pode curar sua mente inconsciente. Conforme continuarmos, vamos lhe dar uma boa ideia sobre o sistema de pensamento de J, quando é praticado com ele ou com o Espírito Santo. Treina você para desenvolver a verdadeira percepção. Isso vai ajudar o Espírito Santo a curá-lo e levá-lo de volta ao que realmente é. Isso traz algumas características interessantes do milagre. Um milagre, de acordo com o curso, é uma mudança de percepção para a maneira de pensar do Espírito Santo, e não meramente uma modificação de seus próprios pensamentos, forma ou circunstâncias. O curso diz que o milagre pode fazê-lo progredir muito mais e mais rápido ao longo do seu caminho espiritual do que seria possível de outra forma. Por exemplo, o texto diz: o milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Fecha parênteses, abre parênteses, o 100-LT, página 6, fecha parênteses. O milagre substitui um aprendizado que poderia ter levado milhares de anos. Abre parênteses, o 100-LT, página 8, fecha parênteses. J não está fazendo afirmações abusivas aqui. Ele simplesmente está lhe contando a verdade baseada nas leis da mente e nas leis de Deus. Nós vamos nos concentrar na visão do curso sobre o tempo
durante uma de nossas visitas a você, para que você aprenda a economizar tempo. Seria útil que olhasse para o curso como o sistema de pensamento original que ele é, ao invés de vê-lo como uma continuação do cristianismo, que ele não é. Por favor, não o chame de Terceiro Testamento. Ele não é isso. É o curso. Você chega a J sem a religião. Ele vai lhe dizer muitas coisas que não podem ser reconciliadas com a Bíblia. Não perca seu tempo tentando harmonizá-las. A Bíblia começa dizendo, entre aspas, no início, Deus criou o céu e a terra, fecha aspas. Ele não fez isso. Se você quiser entender o que J está lhe dizendo, então não pode transigir com essas palavras do curso. O mundo que vês é uma ilusão de um mundo. Deus não o criou, pois o que ele cria tem que ser eterno como ele próprio. No entanto, não há nada no mundo que vês que vá durar para sempre. Abre parênteses, o 100-ET, página 87, fecha parênteses. Gary. Mas e a energia? Não é verdade que a energia não pode ser destruída, apenas modificada? Arten. A energia aparentemente não pode ser destruída no nível da forma, porque não é realmente energia, é pensamento, ou de maneira mais precisa, é pensamento errôneo, que vai finalmente ser modificado para o eterno. Enquanto isso, existe um critério muito simples que o curso dá a você para distinguir entre o real e o irreal. Qualquer coisa que seja verdadeira é eterna e não pode mudar nem ser mudada. O espírito é, portanto, inalterável porque já é perfeito, mas a mente pode eleger a que escolhe servir. O único limite imposto à sua escolha é que não pode servir a dois senhores. Abre parênteses, o 100-LT, página 13, fecha parênteses. Então, o fato de que a energia pode ser modificada significa que, por sua própria natureza, não é verdadeira. Não é nossa intenção diminuir o entusiasmo de seus companheiros da nova era que são tão loucos por energia. Mas a energia não é nada. É perda de tempo, um truque, apenas outro estratagema para você construir sua casa sobre a areia e não sobre a rocha. Claro, essa pode ser uma ideia útil para as pessoas acreditarem no que não é visto, ao invés de no que é visto. Mas nós viemos ajudá-lo a economizar tempo. Então, precisamos dizer o que temos que dizer. As boas notícias não são que a energia pode ser modificada, mas que a mente que a criou pode ser mudada. Gary, estou ouvindo. Estava pensando em outra coisa. As pessoas têm que acreditar que o curso é realmente de J e ter um relacionamento pessoal com ele para que o curso funcione? Puxa, não. É possível tirar benefícios do curso e não acreditar que é J quem está falando. Como já dissemos, você poderia apenas fazer o curso com o Espírito Santo. Ou você poderia fazer isso com uma pessoa leiga tentando aprender sobre espiritualidade. Também um budista ou um membro de outra religião pode substituir palavras e ainda o fazerem. Você poderia usar essas palavras mente búdica ao invés de mente crística ou qualquer uma de suas favoritas. As feministas poderiam substituir e realmente o fazem, a palavra ele por ela. Enquanto as pessoas estiverem fazendo isso, deveriam perceber em algum ponto que o fato de estarem agindo assim significa que precisam perdoar algo, porque não teriam que fazer as substituições para começo de conversa se não estivesse dando grande significado a símbolos e tornando-os reais. É claro, qualquer pessoa que seja capaz de ter ou já tem um relacionamento pessoal com J deveria certamente continuar a desenvolvê-lo. Finalmente, elas vão descobrir a experiência de estar além desse mundo, porque o lugar onde você se une a J ou ao Espírito Santo, no nível da mente, também está além desse mundo. No início, as pessoas sempre pensam sobre J como as ajudando no mundo, mas o curso vai ensiná-las a superarem isso. Finalmente,
Cada um vai aprender o que você vai aprender. A voz por Deus é sua voz real, porque você é Cristo. Não existe diferença entre Pai, o Filho e o Espírito Santo na realidade, mas você não vive na realidade. Você vive aqui, ou pelo menos essa é a sua experiência. Até que sua mente tenha sido curada pelo Espírito Santo, você vai precisar da ajuda que os símbolos do curso podem lhe dar. Muitas pessoas, quando começam a estudar o texto do curso, pensam que parece ter sido escrito em outra língua. Isso é assim mesmo, porque J apresenta o curso como se você já entendesse sobre o que ele está falando, mesmo que ele saiba que, no nível da forma, você não entende uma grande parte dele. Ideias são introduzidas, deixadas de lado e depois ensinadas novamente com mais detalhes. O sistema de pensamento constrói a si mesmo para que você possa aprendê-lo. O aprendizado do curso precisa ser visto como um processo, não um evento. Infelizmente, muitas pessoas estudam um livro de exercício, que é mais acessível, e ignoram uma boa parte do texto, exceto quando vão aos seus encontros de grupos de estudo. Entretanto, se você não entender de verdade o texto, então realmente não poderá entender tudo o que o livro de exercício está dizendo também. Gary, eu tenho que ir a um grupo de estudos? Puxa, não. Você pode ir se quiser, e sei que você vai. Grupos de estudos não são mencionados em todo o curso. É como ir à igreja. Eles deveriam ser vistos principalmente como um fenômeno social. Eles nem sempre são a melhor fonte de informação também. Mas, se forem dados ao Espírito Santo e usados para o perdão, então você pode estar certo de que ele ficará feliz em participar com vocês. Algumas pessoas vão depreciar a importância de compreender o que o curso quer dizer. Elas vão citar as poucas primeiras lições do livro de exercícios fora de contexto. Ou a mensagem que J deu a você na outra manhã, Gary. Elas vão dizer que, uma vez que o curso está fazendo uma afirmação metafórica de que tudo é sem significado, então ele também não significa nada. Vamos ser muito enfáticos sobre uma coisa. O curso certamente tem significado no nível em que você se encontra, e é muito importante que você entenda isso. Ou, de outra forma, ele será inútil para você. Isso é assim porque o curso é sobre reinterpretar o mundo e o que você chama de vida. Ele é sobre abrir mão do significado que você deu ao mundo e mudar para o significado do Espírito Santo para o mundo. Isso é absolutamente necessário para que o Espírito Santo o ajude a despertar gentilmente de seu sonho. Como as pessoas podem pensar que não é importante que os estudantes entendam precisamente o que o curso quer dizer, se elas lerem a introdução do livro de exercícios. Um fundamento teórico tal como o texto provê é necessário como uma estrutura para fazer com que as lições nesse livro de exercício sejam significativas. O 100-LE, página 1. E meramente te é pedido que aplique as ideias assim como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto. Só te é pedido que use-as. É o uso dessas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. O 100-LE, página 2. Vamos perdoar aqueles que querem tomar o caminho mais fácil e fingir que o curso está dizendo a mesma coisa que tudo ou mais e passar para o que o curso está ensinando. Deveria ser claro, a partir do que já dissemos, que quando J lhe diz para tomar o mundo sem significado para você, ele está falando sobre abrir mão do valor que você tem dado a ele e aceitar, ao invés disso, o significado do Espírito Santo. Por exemplo, ele diz no início do capítulo 24, aprender esse curso requer disponibilidade para questionar todos os valores que mantém-se. O 100-LT, página 533. Gary,
Certamente ele não quer dizer torta de maçã, família e maternidade. Vamos ver. Puxa mencionou antes que o sistema de pensamento de J é holográfico. Uma vez que você o compreenda, vai vê-lo em todos os lugares no curso para ilustrar isso. Por que você não dá uma olhada na introdução? Não no prefácio, na introdução. Você gostaria de ler agora, Gary? Mais tarde vamos lhe dar uma breve visão sobre isso. Gary, claro. Pelo menos quando lê em voz alta, não parece tão engraçado que eu esteja movendo meus lábios. Introdução. Esse é um curso em milagres. É um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. O oposto do amor é o medo, mas o que tu abrange não pode ter opostos. Esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente desta forma. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. O 100-LT, página 1. Artem. Obrigado, Gary. O curso é obrigatório porque expressa a verdade. Sinto muito se parece arrogante. Isso não significa que o curso é o único caminho para que todos encontrem a verdade. A verdade é uma consciência, não um livro, mas você não pode encontrar essa consciência sozinho. Uma mente doente pode curar a si própria? No nível do mundo, a resposta é não. Você precisa de ajuda, você precisa de um milagre. O momento em que você vai escolher, aprender e aplicar o que o curso ensina está em suas mãos. Você pode adiar o quanto quiser. O currículo já foi estabelecido. Você pode eleger o que quer aprender em um momento determinado, mas finalmente vai perceber que existem, na realidade, apenas duas coisas entre as quais escolher, ao invés da miríade de escolhas que você acredita que estão à sua disposição. O curso não afirma ser superior a qualquer outro caminho espiritual, embora, ao mesmo tempo, não faça segredo sobre o fato de que, no final das contas, é absolutamente necessário que você o aprenda. O significado do amor não pode ser ensinado ou aprendido. O amor vai cuidar de si mesmo. Seu trabalho, como diz a introdução, é aprender como remover, juntamente com o Espírito Santo, os bloqueios à consciência da herança de que você aparentemente jogou fora. O oposto de Deus e do seu reino é tudo o que não seja Deus e seu reino, mas o que é oniabarcante, Deus, não pode ter opostos. Você sem dúvida ouviu em algum lugar que um curso em milagres está pedindo que você escolha o amor ao invés do medo. Isso é verdade, mas certamente não é suficiente. Centenas de autores escreveram sobre pessoas escolhendo o amor ao invés do medo desde que o curso apareceu na década de 70. Mas se você disser às pessoas para escolherem o amor ao invés do medo, elas vão pensar que você está dizendo a elas para escolherem o amor delas, e não é isso que o curso está ensinando. Como você vai aprender? O amor do mundo e das pessoas é o que o curso chama de amor especial, e o amor do Espírito Santo é algo bem diferente. As palavras amor e medo no curso representam dois sistemas de pensamentos completos e mutuamente excludentes, e ambos precisam ser compreendidos se você um dia for saber entre o que realmente está escolhendo. Na verdade, seu sistema de crenças inconsciente é mantido no lugar por não se olhar para ele. Que tipo de serviço você estará prestando às pessoas se não mostrar a elas que o sistema de pensamento do medo, o qual elas negaram e protegeram para fora, precisa ser examinado intimamente em suas vidas, se é que elas
querem se libertar dele. O que você estará trazendo para a festa se deixar de informar as pessoas que a solução para os problemas do mundo e seus relacionamentos nunca será encontrada no nível da interação entre os corpos individuais? Nada real, que é seu espírito eterno e inalterável, ao qual o sistema de pensamento de amor do curso vai levá-lo. Pode ser nem de leve ameaçado. Nada irreal, que é tudo ou mais e tem sido produzido pelo sistema de pensamento do medo, existe de modo algum na realidade. A paz de Deus é o objetivo do curso, porque ela precisa ser alcançada para que você possa readquirir a consciência da sua realidade no reino. Gary. Então, tudo isso é feito em um nível além do corpo e do mundo? E um tema recorrente de vocês parece ser que a atitude de J em relação ao corpo há 2000 anos era que ele era totalmente insignificante para a sua realidade. Também parece que você está dizendo que a ressurreição é algo que acontece em sua mente, ainda que parece ser em seu corpo, e ela realmente não tem nada a ver com o corpo. As ideias da ressurreição física e da imortalidade física são apenas fantasias, mas totalmente desnecessárias? Artem. Bravo! Eu sabia que havia esperanças para você. A realidade e o amor são naturais e abstratos. Corpos e medos são não naturais e específicos. Como o curso ensina, a completa abstração é a condição natural da mente. O 100-LE- página 321. Vamos falar mais sobre isso durante nossa próxima visita, quando vamos discutir como você acabou pensando que é um corpo e de onde veio o universo. Gary, estou começando a entender por que você diz que o curso e o cristianismo não combinam. O curso está dizendo que o corpo é ilusório e é baseado em um sistema de pensamento que é realmente a antítese de Deus. Se fosse possível haver uma antítese de Deus, o cristianismo tem servido para perpetuar o sistema de pensamento que resulta em um estado da existência dos corpos aparentemente separados, elevando o corpo de J a um estado de extremo especialismo. Portanto, satisfazendo as necessidades das pessoas de validarem sua própria experiência de singularidade e individualidade. Artem, realmente. O J da Bíblia é um objeto no sonho de corpos do mundo, mas o J real é absolutamente livre. Como nós dissemos, é isso o que ele quer para você. De muitas maneiras, você precisa continuar aprendendo para superar o pensamento da religião. Por exemplo, através de toda a Bíblia, a tradição judaica cristã retrata Deus reagindo diretamente ao pecado como se ele fosse um fato. No caso do cristianismo, como já mostramos, Deus supostamente oferece J para sofrer e morrer por seus pecados alegados, em um ato sacrificial de expiação. Algumas igrejas dão tão importância a isso que elas simbolicamente canibalizam o corpo de J no sacramento da Eucaristia e em outras variações desse ritual. Elas acreditam que Deus sacrificou seu filho na carne para expiar os chamados pecados da carne. Ainda assim, Deus não reagiria a eventos em um sonho mais do que você reagiria a eventos em um pesadelo que sua esposa estivesse tendo na cama ao seu lado. Em primeiro lugar, você nem mesmo pode ver os eventos porque eles realmente não estão acontecendo. Em segundo lugar, mesmo que você pudesse vê-los, ainda não seria necessário que você reagisse a eles, porque, sendo irreais, não teriam possibilidade de afetá-los. A única coisa lógica seria acordar sua esposa do pesadelo dela, mas você o faria de maneira lenta e gentil, para que ela não se assustasse ainda mais. Você não iria agarrá-la e chacoalhá-la terrivelmente. Da mesma forma, o Espírito Santo vai despertá-lo gentilmente. Ele não é um Deus separado reagindo ao seu sonho, mas
é realmente a voz por Deus que você ainda tem com você em sua jornada ilusória a essa terra distante. Uma maneira pela qual o Espírito Santo vai acordá-la é ensinando que o que você pensa que está acontecendo não está acontecendo. A realidade é invisível e qualquer coisa que possa ser percebida ou observada de qualquer forma, mesmo medida cientificamente, é uma ilusão, exatamente o oposto do que o mundo pensa. Mas o curso é prático de muitas maneiras. Você pode usar seu sistema de pensamento de perdão verdadeiro para lidar com o que os olhos do corpo estão lhe dizendo, e pode fazer isso de tal maneira que permita que você funcione na sociedade. Um trabalho em uma ilusão não é mais inerentemente santo do que qualquer outro trabalho. Portanto, enquanto você está gradualmente aprendendo que o que você uma vez pensou ser um pecado, ataque, culpa e separação, é realmente alguma outra coisa. Ainda pode viver uma existência terrena relativamente normal e ser despertado de uma maneira lenta e gentil do seu sonho. Gary, do que você disse, também do que li no texto, onde J fala sobre a mensagem real da crucificação, embora tenha parecido um ataque terrível, a crucificação realmente não era nada para ele, porque ele era tão totalmente identificado com o amor invulnerável de Deus, o que ele sabia que realmente era, ao invés de com ilusões como o corpo. O fato de a crucificação e o suposto sofrimento de J na cruz pelos outros serem as ideias centrais do cristianismo é apenas uma indicação do quanto a mensagem dele foi mal compreendida e distorcida. Arten, sim. Não espere atingir o mesmo nível de não sofrimento de realização que J em seu primeiro ano fazendo o curso. Esse é um ideal que apenas pode vir com uma grande quantidade de experiência. Sim, finalmente chegará um momento em que você nunca mais vai sofrer. Essa é uma das recompensas de longo prazo desse caminho espiritual, mesmo enquanto você ainda parece estar em um corpo. É possível alcançar a invulnerabilidade psicológica, como o curso diz. A mente sem culpa não pode sofrer. O 100-LT, página 90. Mas é necessária a ilusão do tempo para que você aprenda suas lições de perdão e atinja seu objetivo. Gary, pode ser assim, mas eu quero chegar lá mais cedo do que mais tarde. Puxa, todo mundo quer isso, e nós vamos ajudá-lo agora mesmo a passar adiante uma ideia principal. Esse não é o panorama completo, mas é uma parte importante dele. Você poderia não concordar com isso a princípio, mas pense sobre esse assunto. Nós lhe dissemos da última vez que voltássemos, diríamos a você o que a sabedoria realmente é. Nós vamos lhe dar mais detalhes sobre isso e você vai perceber que nossa apresentação vai se tornar mais linear conforme continuarmos, para ajudar a facilitar a sua compreensão. Em relação à sabedoria, o mundo acredita que ela é ter um bom julgamento e estar certo. Isso não é verdade. Tudo o que estar certo vai fazer é manter você preso aqui para sempre. E eu vou repetir o que J diz no curso sobre a sabedoria e sua relação com a inocência. A propósito, isso também é o que realmente significa ser puro de coração. Inocência. A inocência não é um atributo parcial. Não é real enquanto não é total. Os que são parcialmente inocentes estão aptos a ser bastante tolos às vezes, enquanto a sua inocência não vem a ser um ponto de vista de aplicação universal. Não vem a ser sabedoria. A percepção inocente ou verdadeira significa que tu nunca percebe de forma equivocada e sempre vês verdadeiramente. O 100-LT, página 41. Gary, você está dizendo que eu terei de ver todas as pessoas, não importando quem sejam,
como totalmente inocentes? Puxa, isso é correto. Mais uma vez, não espere que isso aconteça imediatamente. Gary, eu não sei como um homem como Hitler pode ser inocente. Puxa, essa é uma questão típica, e a resposta não tem nada a ver com Hitler. Como alguém que se lembra da minha vida judia, muito bem, eu não sou exatamente uma fã dos nazistas, dos skinheads, da KKK ou de qualquer outros grupos mentalmente perturbados. A razão pela qual eles são inocentes não tem nada a ver com o nível da forma. Hitler e todas as pessoas no mundo, incluindo você, são igualmente inocentes, porque o que você está vendo não é verdadeiro. Esse é o seu sonho. Como o curso ensina, o sonho não está sendo sonhado por outra pessoa. Hitler era um exemplo do sistema de pensamento do medo sendo levado ao seu extremo. Você pensa que o Holocausto foi um acontecimento incomum, mas ele foi incomum apenas em seu tamanho. O mesmo tipo de coisa acontece o tempo todo, através de toda a história. Se você pensar bastante e fizer um pouco de pesquisa, vai descobrir que isso aconteceu muitas vezes, só no século passado. Você não tem que ser judeu, negro, índio ou ser de alguma outra cor exótica para ser uma vítima. Seria difícil de encontrar qualquer grupo de pessoas que não tenha sido perseguido. Até mesmo uma pessoa branca, desde que seja um certo tipo de pessoa branca no lugar exato e na hora exata, pode ser a vítima do ano. Talvez ela tenha que ser católica, protestante ou uma pretensa bruxa. Você nasceu em Salem? Você conhece a história? Quantas pessoas morreram durante a caça às bruxas em Salem? Guerra. Por volta de 19 ou 20? Puxa, sim. Esse é um exemplo clássico de projeção da culpa inconsciente. Você sabe quantas pessoas foram assassinadas durante a caça às bruxas que precedeu aquele evento na Europa? Eu não sei, centenas? Puxa, pense em 40 mil. Gary, 40 mil? Puxa, sim, como uma porcentagem da população. Hoje seria como se 1 milhão de pessoas fossem assassinadas. Gary, puxa, isso seria notícia, a menos que existisse um grande escândalo sexual em algum lugar. Puxa, tudo isso é um resultado de uma situação desagradável onde as pessoas têm uma necessidade profunda, oculta de projetar sua culpa inconsciente em alguém mais. E qualquer desculpa é aceita. Nós estivemos falando sobre exemplos extremos, mas as pessoas fazem isso de milhares de maneiras sutis. Elas não sabem que precisam disso ou por quê. Se elas soubessem, não fariam isso. Você vai aprender mais sobre essa situação e vai perceber exatamente por que ações insanas, tais como o genocídio, são uma parte rotineira da história da falta de humanidade do homem contra o homem. Você também vai aprender que o perdão verdadeiro é a única maneira de quebrar o padrão. Como nós dissemos, você não tem que aceitar a ideia de que todos são completamente inocentes ou qualquer uma das outras ideias do curso imediatamente. Mas você vai ver, conforme for em frente, que o perdão é um bem imensurável para você, não apenas para as imagens que você está perdoando. Casualmente, o sistema de pensamento do medo e da separação de Deus recebe o nome de ego no curso. E esse termo não deveria ser confundido com o termo ego como é usado na psicologia tradicional. J sempre fala a nós em termos amplos, abrangentes, e o uso no curso da palavra ego não é uma exceção. Você deveria se lembrar que, não importando o quanto pareça grande, o ego é apenas um pensamento, e pensamentos podem ser mudados. Gary, eu sei que você disse que não haviam ainda me dado o panorama inteiro, mas o perdão sobre o qual você está falando parece algum tipo de negação. Puxa, depois que nós lhe dissermos tudo o que queremos lhe dizer, então não apenas você será capaz de ver o que realmente está acontecendo com o verdadeiro perdão, mas vai perceber que o sistema de pensamento do amor e o sistema de pensamento do medo
São ambos formas de negação. Um deles, o ensinamento do Espírito Santo, leva ao céu por revelar e reverter a negação da verdadeira feita pelo ego. Como o curso diz, sobre a paz que vem do ensinamento do Espírito Santo. Nega que qualquer coisa que não venha de Deus tem a capacidade de afetar-te. Esse é o uso apropriado da negação. O 100-LT, página 20. Sobre o perdão que leva à paz. O curso diz: o perdão é então uma ilusão, mas devido ao seu propósito, que é o do Espírito Santo, há uma diferença. Ao contrário de todas as outras ilusões, conduz para longe do erro e não em direção a ele. O 100-ET, página 85. Gary. Enquanto eu estou negando a habilidade de nada que não seja de Deus me afetar, não significa que eu deveria apenas deixar as pessoas me atacarem fisicamente e não me defender? Ou não ir ao médico se estiver me sentindo doente? Puxa, absolutamente não. Nós dissemos isso em relação a viver uma experiência normal. Você nunca deveria se permitir ser ferido fisicamente, ou buscar o perigo, ou o sofrimento para provar um ponto de vista. A crucificação foi uma lição de ensino extrema. Não é necessário que você passe por ela para aprender com ela. Na maioria das situações, você vai fazer o que faria normalmente, mas tentar não fazer isso sozinho. Peça orientação quando puder. Você terá todo o sistema de pensamento do Espírito Santo, que J pode articular, porque ele foi o primeiro no sonho a completar sua parte perfeitamente para alcançar isso. Com o tempo, você também vai se tornar o que esse sistema de pensamento representa. Lembre-se, o tipo de perdão que J usou e seu curso está ensinando não é o mesmo tipo de perdão do qual o cristianismo e o mundo às vezes participam. Se fosse, então seria uma perda de tempo. O cristianismo entendeu J erradamente. Ele está ensinando o verdadeiro perdão em seu curso e nós vamos lhe mostrar como usá-los em situações específicas para que você mesmo possa finalmente aplicá-lo em qualquer situação. Mas lembre-se de que não existe substituto para o estudo e a prática do curso. Nós somos auxiliares de aprendizado. Nós não estamos cuidando dos nossos próprios negócios e você não deveria tentar cuidar dos seus próprios negócios. Você tem feito isso por éons. É como o velho ditado diz: se você sempre faz o que sempre fez, então sempre vai conseguir o que sempre conseguiu. O que você sempre conseguiu é uma passagem de volta ao planeta psicótico ou a algum lugar parecido. Chegou a hora de sair desse retorno impiedoso. Gary. Acho que muitos buscadores espirituais estão muito interessados em não reencarnar mais. Para que eu fique certo sobre os milagres. O curso não apenas algumas vezes se refere a si mesmo como o milagre, mas um milagre, de acordo com o curso, não tem nada a ver com o nível físico. É uma mudança de percepção que acontece na mente. Puxa, sim, muito bom. Então você estará lidando com a causa, como diz o curso. Esse é um curso sobre a causa e não sobre o efeito. T463. E, portanto, não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo. O 100-LT, página 474. Gary. Se observamos com cuidado, vamos ver que a maioria dos julgamentos que as pessoas têm não as faz feliz de maneira alguma. Puxa, isso é muito verdadeiro. Na realidade, o curso, em certo ponto, pergunta: preferes estar certo ou ser feliz? O 100-LT, página 664. Gary. Acho que a maioria nos diria que prefere ser feliz, mas age como se preferisse estar certo. Puxa, sim, parte da ilusão do ego é que
Quando as pessoas julgam os outros e acreditam que estão certas, elas algumas vezes se sentem bem temporariamente, porque conseguiram projetar um pouco da sua culpa inconsciente em mais alguém. Então, alguns dias depois, sem saber porquê, sua culpa inconsciente, sobre a qual, mais uma vez, elas não têm a menor ideia, as alcança. E elas sofrem um acidente de carro ou se machucam de qualquer uma de centenas de maneiras mais sutis. É claro que isso é um exemplo ilusório, linear. A coisa inteira é realmente estabelecida num tempo futuro, sobre o qual iremos falar depois. Mas esse é um exemplo de uma das maneiras em que as coisas podem ser ensinadas. Gary, então as pessoas julgam se sentem bem sobre isso ou mal sobre isso, dependendo se estão projetando sua culpa para fora ou para dentro, e depois punem a si mesmas. Elas pensam que venceram, mas então seu karma atropela seu dogma? Puxa, você está progredindo rapidamente, mas ainda tem muito a aprender. Lembre-se, o karma é apenas um efeito. Nós vamos mudar a causa de tudo, mudando a mente. O efeito no nível físico não é algo com que se preocupar, porque não é real. As coisas reais nas quais você deveria estar interessado são a paz interior e o retorno ao céu. Em relação aos benefícios temporais, nós vamos tratar dessas coisas quando falarmos sobre a abundância que vem junto com a verdadeira oração. Artem. Também vamos mostrar que quando o curso fala sobre não julgar seu irmão, o que ele quer dizer é que você não deve condená-lo. Obviamente, você tem que fazer alguns julgamentos apenas para atravessar a rua. Não estamos falando sobre abandonar esse tipo de julgamento. Sem ele, você não poderia sair da cama de manhã. Uma coisa sobre a qual o curso não tem nada contra é o bom senso. Gary. Para algumas pessoas, o bom senso é um desafio. Julgue as ideias, não as pessoas. Então, aceite as ideias verdadeiras. Em relação aos desafios, nós lhe dissemos muitas vezes que estaríamos desafiando você. Chegará o tempo em que seus desafios terão terminado. Como o manual para professores diz, referindo-se aos professores avançados. Não há nenhum desafio para um professor de Deus. Desafio implica dúvida e a confiança na qual os professores de Deus descansam em segurança faz com que a dúvida seja impossível. O 100-MP, página 12. Mas você, espertinho, ainda não chegou lá. Chegou a hora de se ocupar restaurando sua mente à sua condição natural. Gary, está tudo bem para mim. Como você disse, não é minha mente de qualquer forma. Uma coisa que eu achei um pouco desconfortável é o fato de que você continua enfatizando diferenças em distinções ao invés da unidade. Arthur, estou feliz que você tenha trazido isso à tona, porque a razão é importante. É porque, em última análise, existem apenas dois sistemas de pensamento, e o Espírito Santo ensina você contrastando os dois. O milagre compara o que tu fazes com a criação, aceitando como o verdadeiro que está de acordo com ela e rejeitando como falso o que está em desacordo. O 100-LT, página 7. Puxa, as pessoas nem sempre vão concordar com o que está de acordo com o milagre e com o Espírito Santo, e com o que não está em acordo com ele e com o curso. Sempre haverá algumas discordâncias entre os seguidores do espiritualismo, e isso inclui os estudantes do curso também. É isso que o mundo faz, Gary. Ele se divide como uma célula sob um microscópio. Isso está embutido no sistema, porque a mente do ego se divide como uma célula sobre um microscópio, criando mentes aparentemente separadas, ou o que as pessoas chamam de almas. Não se preocupe nem insista a isso, nem resista a isso. Seu trabalho é voltar para a fonte do problema, a mente e não o mundo, e mudar sua mente através do perdão.
J não esperava que seu curso se desenvolva sem controvérsias, seja na comunidade do curso ou fora dela. Entretanto, como ele diz na introdução do esclarecimento de termos, que são palavras que você poderia aplicar a qualquer aspecto do curso. Todos os termos são potencialmente controversos e aqueles que buscam a controvérsia vão achá-la. Porém, aqueles que buscam o esclarecimento também vão encontrá-lo. Entretanto, têm que estar dispostos a deixar de ver a controvérsia, reconhecendo que ela é uma defesa contra a verdade na forma de uma manobra de adiamento. O 100-CL, página 79. Uma possível área de controvérsia, como você vai ver durante nossa próxima conversa, é a ideia de que o que realmente está dirigindo esse mundo é a culpa inconsciente, associada ao pecado, e que o pecado é apenas uma ideia falsa. Você não deveria torná-lo psicologicamente real através da condenação. Artem. Até nós voltarmos, quero que você considere que os caminhos espirituais não são iguais e que, se você quiser unidade, ela deve ser encontrada no objetivo. Mas os caminhos não são iguais. Eles vão a direções diferentes temporariamente, até que acabam no mesmo lugar. Não existe tristeza nisso. Na verdade, é bastante necessário. Para tirar o máximo de qualquer caminho, você tem que entendê-lo e aplicá-lo. Pois, como você poderia aplicá-lo se não compreendê-lo? Não iria criar qualquer discordância se você dissesse que o budismo e o cristianismo não dizem a mesma coisa. Por que deveria criar qualquer grande discordância se você disser que um curso em milagres não diz a mesma coisa que eles? O curso não é um movimento. Já existe mais do que o suficiente deles. Você não tem que levar o mundo a lugar algum. Não importa se o curso é popular ou não. J sabe o que está fazendo. Aqueles que estão prontos para o curso vão encontrá-lo. Seu curso é único. Ele dá a um indivíduo uma chance de aprender que ele ou ela não é um indivíduo e que nunca está sozinho. Isso lhe dá a oportunidade de comungar com o Espírito Santo e, finalmente, com Deus. Isso acelera seu retorno a Deus, ajudando o Espírito Santo a curar você. Para que isso aconteça, entretanto, é absolutamente imperativo que você aprenda a entender afirmações como a seguinte que J faz em seu curso. Pode-se de fato dizer que o ego construiu seu mundo sobre o pecado. Só em tal mundo poderiam todas as coisas estar de cabeça para baixo. Essa é a estranha ilusão que faz com que as nuvens da culpa pareçam pesadas e impenetráveis. Nisso se acha a solidez que os fundamentos desse mundo parecem ter, pois o pecado fez com que a criação mudasse de uma ideia de Deus para um ideal que o ego quer, um mundo que ele governa, feito de corpos sem mentes e capazes de completa corrupção e decadência. Se isso é um equívoco, pode ser facilmente desfeito através da verdade. Qualquer equívoco pode ser corrigido, se for permitido que a verdade o julgue, mas se ao equívoco é dado o, entre aspas, status de verdade, a que se pode levá-lo. O 100-LT, página 427. Puxa, então, caro mensageiro, chegou a hora de renunciar aos valores equivocados que você tem dado ao mundo e começar a aceitar, ao invés disso, o significado do Espírito Santo para ele. Seu uso no mundo tem significado. Artem. Continue seus estudos, Gary, e durante nossa próxima visita, vamos começar a trazer seus enganos à verdade, onde eles podem ser desfeitos por aqueles cuja função é libertá-lo. Muito obrigada por você estar aqui. Se gostou, deixa seu like, compartilhe com quem você acha que vai gostar e se inscreva no canal. A gente se vê no próximo capítulo.
Um grande abraço, até mais!